Boa noite a todos! Olha lá, peguei o Luiz aí, desprevenido. Então lá, começa aí. Fala aqui para mim, são 8. 8? Os arcanos e agora. Depende. Se você. É que não deu tempo, né? Se ler, você vai ver que dependendo. Tem o Uriel que. Nossa Senhora! Tem Uriel é da chama, né? Do fogo. Sim, então, mas também ele não é. vai na tela aí. Lixo santo. É Micael, é Miguel, Cristo é Micael, é Miguel. Não, ele vai explicar isso. tá, bom. Então, vamos começar por aí. Então, vamos lá. O negócio é o seguinte. Lembra que a gente pediu da outra vez? Ei! Oh. Pronto. O titular, olha aqui. Vai receber logo um bolão desse aí. Pega aí. Bom, olha só. Eu não me lembro direito. Eu acho que eu sei. Deixa eu ver se eu recomponho, porque já tem essa pergunta e tem a do Cristiano ontem à noite. Ele estava lá em casa e que ele começou a perguntar, que retomou a questão no fundo do arcanjo Micael e o Alencar já colocou a questão de ser Cristo ou não e você tinha feito uma pergunta mais ou menos nesse sentido também, né? Bom, então aí o que eu tinha respondido para o Cristiano? Vou tentar me lembrar, que ele tinha me perguntado isso, aí eu voltei de novo, hein? Não sei se isso aí... Natasha, você que voltou para o titular aí, vê se está certo. Não? Agora tá. Bom, olha só. O que eu respondi para ele? Disse assim, olha, eu disse até que eu tinha uma vez, acho que foi na base de um sonho, que eu me vi numa complicação, porque quando alguém pergunta para você provar alguma coisa, né? Eu que fui matemático, eu sei o que seria uma prova em termos matemáticos. Você parte de algumas premissas, você usa uma lógica dedutiva e você pode chegar a uma conclusão. Você mata, quer dizer, você resolve aquela proposição, você confere, você vê que ela é verdadeira, você prova. Ou então você pode fazer através de experiências, método experimental, em vez de ser um método dedutivo, você pode também chegar à experiência, né? Faz combinações químicas, não sei o quê. Agora, ficou aí vermelho, não ficou? Ficou vermelho, tá certo, né? Então você tem essas coisas como um marco, como uma prova, vamos falar assim. Agora, quando você começa a se ver com determinadas afirmações, você vai depender de qual, no caso se for uma questão assim muito ampla, vai depender de quem que está fazendo aquela afirmação, qual a credibilidade que aquela pessoa tem perante você. É a partir daí que você vai, se você estima, você tem confiança numa determinada pessoa, você acredita que ela está te falando alguma coisa que deveria ser verdade e tal. Então, entendeu? Primeiro eu estou querendo mostrar que isso aí, eu vou pegar um exemplo concreto, quer ver? Se não me engano aqui, deixa eu ver se está no... vou pegar um exemplo concreto para você ver, está aqui, ó. Na página 38, está escrito assim, no segundo parágrafo, Meixo Sama ensina que, olha só, o termo, como disse agora, Cristo tem esse sentido e por isso não se trata de Jesus. Cristo não se trata de Jesus. Cristo surgiu bem antes de Jesus. Portanto, quando se fala na segunda vinda, significa aquele é quem virá. Jesus é filho que nasceu entre José e Maria. É uma história inventada, o fato de que ela foi fecundada pelo Espírito Divino. Não existe uma tolice dessas. Olha só, complicou, porque se você vai pegar, sei lá, o pessoal católico, por exemplo, né?
vai acreditar que realmente, né, é uma crença, acredita que realmente não houve fecundação, não houve nada, ela era virgem e se tornou mãe, né? Então você vê que está falando, não existe uma tolice dessas. Porca. Aí fica, eu estou tentando dar um exemplo para você sentir que agora, quem é que está certo? Eu estou mostrando logo que você vai ficar, quem é que está certo? Vamos dizer, os cristãos ou o Meixo Sama? E é possível ainda existir uma terceira. Se eu quiser, eu puxo aqui uma outra, vai dizer uma outra coisa, tá certo? Então, o primeiro que eu tentei falar para o Cristiano ontem foi isso. Eu disse, olha, a gente está em vários tipos de afirmação. Então, eu não tenho jeito, eu não vou provar nada, entendeu? Não posso provar nada. Eu só posso dizer, olha, segundo essa filosofia religiosa do Messias, segundo os ensinamentos do Meixo Sama, ele acha que isso aí não é possível. Como ele já achou outra coisa também. Ele falou aquele negócio do milagre do vinho com misturar também não existe. Entendeu? Não existe efeito. O senhor está direitinho com Urântia. Lembra que o senhor passou para mim Urântia? Sei. Exatamente. Está dentro de Urântia e está dentro do cavalo de Troia. Quando Benítez diz, lá é uma imbecilidade achar que Cristo nasceu de uma virgem. Bom, agora você entende o seguinte, quer dizer, não adianta a gente ficar passando, por exemplo, agora, não adianta tomar o cavalo de Troia como verdade, nem adianta tomar o Uritã, não adianta se tomar nada como verdade. Isso que eu estou querendo mostrar a vocês, que não tem esse caminho. Se fosse um milagre mesmo, ele não ia passar pela fase gestacional. Mas eu prefiro falar assim, entendeu? Eu não entro nem... E a filosofia vai chamar isso de argumento de autoridade. Pois é. Vai ser provado, você mostrar. Se você, quem considera Meixo Sama autoridade, vai ter aquilo. Isso. É argumento da autoridade. Quem considera Zé de Seu autoridade, vai ter Zé de Seu. Eu prefiro me colocar na seguinte posição a princípio. Eu sou agnóstico. Prefiro me colocar assim, entendeu? Porque o agnóstico, ele não fica achando se é verdade, se não é verdade. Ele acha que não tem jeito de você provar nem fã nem a favor, entendeu? Então, no princípio, eu me coloco assim, dessa maneira. Não interessa. Agora, no momento que eu faço uma opção e vou dar um curso segundo os ensinamentos do Meixo Sama, então eu estou assumindo como verdade essas coisas, entendeu? Como autoridade. Ele é autoridade. Ele, para mim, por exemplo, sendo Messias, ele é autoridade. E não tem outra autoridade maior do que dele. Porque se tivesse para mim, eu ia seguir o outro, eu não ia seguir ele. Entendeu? Então é um negócio complicado para as pessoas assim que necessitam de estar num estágio, necessitar de uma prova, de uma coisa assim, né? Fica difícil. Então primeiro eu quis limpar essa área assim. Agora vamos entrar no problema. O problema é o seguinte. Quando me pergunto, eu poderia falar de uma seguinte maneira, assim, até onde que eu consigo ir com os ensinamentos do Meixo Sama, ele falando mesmo, e até onde que eu consigo fazer intuição minha. Então eu quero limpar bem a área, para não ficar achando que quando eu falar aqui, eu vou dizer, não, isso aqui é minha interpretação. Então a minha interpretação é a seguinte... Até onde que não é minha interpretação? É quando ele diz que as coisas nascem no Japão. Na minha interpretação, que estou dizendo o seguinte, que eu estou seguindo o Meixo Sama fielmente. Nascem as coisas no Japão. É uma coisa muito antiga, que não é uma questão simplesmente de um shintoísmo, é mais antigo do que isso. Então são divindades que nós vamos bater logo numa divindade que foi o primeiro portal. Lembra quando eu dei uma palestra uma vez do segundo portal que seria aberto em Jerusalém, que eu dei uma palestra sobre isso? O primeiro portal já foi aberto. Esse que vai vir agora seria o segundo portal. O primeiro portal já foi aberto, ou seja, Deus já tinha, Deus com D, D-E-U, tudo maiúsculo, Deus já tinha descido uma vez, só que as condições não eram propícias e ele não conseguiu chegar a ser o Deus realmente do mundo divino. Ele chegou no mundo espiritual. Hein? Mas reinou pelos 3.000 anos? Não reinou por 3.000 anos, não. Ele reinou
naquela período da última era do dia, para lá, né? Há 6 mil anos. Não podemos calcular, não vamos botar assim que seja, pode ser 5 mil, pode ser, mas variaria entre 3 mil e 6 mil, né? Só que é 1069, você tem que botar mais 3 mil para lá, é 4.069, uma coisa desse tipo, 5 mil, vamos, só para simplificar. Bom, então o que acontece? Lá ele já tinha vindo, mas as condições que não tem, você não tinha universal, você não tinha ideia do que era América, você não tinha, o máximo que você caminharia, se esforçando muito, se você tentando sair daquele grupo ali do Japão, você fizesse de Kyushu, de coisa por ali, você esforçasse muito, você passava pela China, batia na Índia, aí entra a minha interpretação. Se você se esforçasse muito, você chegaria no Oriente Médio. Por que eu digo isso? Porque se você olhar a tabelinha que eu fiz, você vai ver que o judaísmo é uma coisa muito antiga. Jeová é um dos primeiros a serem tocados. Então, por isso que eu transporto o negócio para lá. Agora, Meixo Sama não fez isso, pelo menos assim, explicitamente não. Você pode tentar deduzir, inferir, tal. Então, a primeira coisa é o seguinte. Naquela época de Kunitoko no Tati no Mikoto, realmente foi o Deus que veio e veio nele, mas a governança dele se colocou no nível, porque ele só ficava com o mundo do Japão, então isso não era um mundo, entendeu? Então ele administrou o negócio dentro do mundo espiritual, mais nada do que isso, entendeu? Agora não, agora a segunda vinda realmente é uma vinda que é o estado de união com Deus, entendeu? Aí, bom, mas vamos voltar lá para lá. Então naquela época, quando Kunitoko Tati vem a ser aprisionado, né? Porque quando vai fazer esses negócios de Deus, falando em Deus, não sei o que, o Deus não sei de que, né? Você tem que começar a ver que isso aí tudo ele falava, eram homens evoluídos, tinha uns que não eram, quer dizer, mas eram tidos assim, na última era do dia, quer dizer, então eram gente com alguma capacidade, né? Bom. Então, aprisionado é o Kunito no Koto no Tati no Mikoto, esse é que é o aprisionado, esse aí que é o Deus, né? Agora, ele começa a vir em forma oculta depois, não foi logo depois, mas foi depois. Aí ele começa a vir como Izonome, entendeu? E como Izonome, e vem com aqueles irmãos todos, que são 5 ao total, né? Izonome e com primogênito, que ele é filho de Zanagi e Zanami, né? Mas como Izonome, que é o primogênito, veio com uma missão maior de governar o Japão, né? Agora, o segundo, que seria o Amaterasu Omikami, ele veio assim, o segundo irmão, o terceiro que é o mais importante para falar aí, porque é o Susanoo. Susanoo foi dado para governar a Coreia. Coreia e Japão, aquela proximidade ali tem sempre confusão, sempre teve confusão de domínio, de invadir um, domínio. Esse é o terceiro irmão. Depois vem 2 mulheres, que eu não sei nem pronunciar o nome direito. O Akami e uma outra. São essas 2 irmãs. Então, no fundo, são esses 5. Né? Quando Susanoo, em qualquer, vamos falar assim a palavra, em qualquer mitologia que toque no assunto de Susanoo, ele vai mostrar sempre uma insatisfação. Ou porque quando ele foi denominado para dominar a questão do oceano, que era coisa embaixo, não era em cima, não era o céu nem nada disso. Um ficou com o céu, outro ficou se não me engano, com a noite. Então, isso eram as coisas mais importantes. Quer dizer, Izonome ficou com o céu, com o fogo, o outro ficou com o Amaterasu ficou com a terra e tal. E o oceano ficou uma coisa menor. Ou ele ficou insatisfeito com isso, ou ficou insatisfeito quando, numa outra mitologia, diz que ele ficou com a Coreia. Então, qualquer momento, quer dizer, com isso eu já estou tentando dizer para vocês o seguinte,
Você tem que começar a ver várias mitologias sendo faladas, você tem que começar a pegar com a essência da coisa. Há um descontentamento, né? Nesse descontentamento, o que acontece é uma fuga, quer dizer, Isonomê, que era da raça Yamato, eu não posso abrir muito, senão a gente não chega onde eu quero chegar, mas que é da raça Yamato, ele realmente não era para brigar, não queria briga, então ele fugiu. Então nessa fuga, quando ele foge, né, o que acontece? Boa noite, boa noite. Quando ele foge, ele vai bater, ele vai pela China, né? E ele vai batendo pela China e vai chegar onde? Ele chega na Índia, né? Então você vê que há um trajeto desse se deslocando. Agora, tem um outro trajeto que é o anterior. Bom, perceberam isso? Eu botei Kunitoko no Tachi no Mikoto aqui, depois eu botei o quê? Vindo esses 5 deuses, não vou dizer fruto de Zanaga e Zanama, mas não quero nem saber disso. Esses 5 aqui que é importante. Agora o problema é que antes, aí é a minha interpretação, quero deixar bem claro isso. Antes desse aprisionamento de Kunitoko no Tachi no Mikoto, na minha visão, já tinha havido uma transição para o Oriente Médio, entendeu? Que eu quero dizer com isso o seguinte: lá anteriormente já tinha havido essa transição. Quando houve essa transição lá, a coisa se passava num nível de, vou falar a palavra, líder dos mensageiros. Mensageiro, vou botar a palavra, vou simplificar bem, mensageiro é anjo. Líder do mensageiro são os arcanjos. Então, quando ele veio para cá, ele se deparou, aí que está a questão, Jeová é equivalente ao Kunitoko no Tachi no Mikoto. É Deus da época, do Ocidente. É o Deus com tudo maiúsculo. Esse aqui é o maiúsculo. Quando você vai colocar o arcanjo Micael, né? O Micael, ele sofre um aprimoramento naquele nível de arcanjo, né? Cujo Cristo submeteu um aprimoramento aqui com ele. Quer dizer, ficou, vamos falar assim, a mesma coisa. É tipo assim, Sakyamuni foi o 24º Buda. Buda é um posto. Cristo também é um posto. Depende de você chegar lá. Aí quando eu vejo assim, eu digo assim, bom, então iguala isso aqui. Houve um aprimoramento e está lá num nível diferente, que não é um nível material. Ele ali atingiu o Kenjitsu? Não, o Kenjitsu foi depois. Então, vê aqui. Então, junta isso, segura aqui, né? Tem que segurar dizendo assim, olha, houve um aprimoramento que não era no mundo material. Aí vai lá o Cristiano. Não é corpo material que estou falando. São evolução de um outro tipo de corpo. Aí, pela visão dele, botou lá o corpo do perispírito, começou a colocar. Mas é assim, como se fosse, vamos simplificar tudo. Corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual, pronto. Houve evolução aqui, nesse corpo. Então ficou uma coisa excelente. Só que Cristo nunca tinha ganho um corpo material. Então, escolhido para dar esse corpo material foi Jesus de Nazaré, que não tem. Se você botar depois Jesus Cristo, é como daqui a pouco você deve ter notado aí quando ele falou assim, é nesse livrinho que eu dei, nessa apostila que eu dei. Quando ele fala assim, que ele vai botar Jesus, ele diz assim, Jesus antes do nascimento e Jesus depois da morte. Esse é o Micael. No meio da vivência, ele é Cristo. Ou seja, ele incorporou, quer dizer, deu o corpo para Cristo vir. Então ele veio nesse corpo. Agora, quando ele extrapolou, saiu fora, ele é Micael. Hein? O que levou o senhor a raciocinar assim? Bom, isso aqui, essas coisas que eu falei agora, porque cada coisinha que eu falei no momento. Essa foi fruto de, você vai ler Essa apostilinha aí, tá certo? Que não tem nada a ver com o Meixo Sama, tá certo?
Quero deixar bem claro que aí eu botei com os protestantes ver, com protestante ver, você vê que vê assim, como encarnação, né? Aí você vê que tem várias visões de evangelho diferentes, eu botei para mostrar como esse assunto é um assunto de Micael, é um assunto que várias pessoas, os mormons. Aí você vai passar na visão de missão, mas também vai se tornar desse jeito. Né? O mormon vê com Adão. Adão é que é o Micael. Olha só. Então, se for pegar cada um... Mas aí vamos lá. Por que eu fiz essa passagem para cá? Quando eu vim para cá, lá naquela etapa que Deus Supremo se manifestou em Kunitoko no Tachi, no Japão, eu acho que já houve uma transferência, porque o Kunitoko no Tachi, o Javé, é a mesma coisa. Quer dizer, só que tem que um está no Oriente, está no Ocidente, mas a multiplicidade de Deus, a possibilidade de ele se manifestar em vários momentos. Então aqui eu fiz essa passagem, porque aí fica assim, quando é que vai aparecer nessa coisa mais abaixo que eu falei desses 5 irmãos? Porque se eu não fizer isso, eu preciso primeiro mapear e dizer, olha, existe Kunitoko no Tachi Momikoto, que Deus assentou nele, como existe Jeová lá. Depois eu começo a mostrar que houve o quê? Começou a ver nos arcanjos, numa coisa abaixo, começou a vir um tal de Micael. É aquele que é que nem Deus. Lá de cá do Ocidente. Do Ocidente. Quer dizer, que no Ocidente, quando a gente fala assim, é Oriente Médio. A gente para ali, né? Porque não pode nem ficar falando em Europa. Europa não foi nada. Mas assim, a rigor não foi nada. Porque quem dominou o mundo na Era da Noite mesmo foi o budismo, não foi ele dominava o mundo que era enorme em número de gente, enorme em espaço. O cristianismo só tem 500 anos, para simplificar mesmo. Nem lá na Itália, com Roma. Ali era o cristianismo, mas não tinha nada a ver. Pequenininho. Porque em número de gente é pequeno, né? Quando eles começaram, vamos dizer, por que 500 anos? Quando eles começaram a dominar as Américas, não sei o que, aí começou a expandir, mas antes não tinha nada, né? E foi dominado por bárbaro, quer dizer, é muito pequeno. Quer dizer, a Era da Noite realmente foi dominada pelo budismo. Quer dizer, o cristianismo foi pouco. É como se fosse assim, deveria ser 3/4 e 1/4 né, se fosse em 2000 anos. Bom, mas vamos voltar de novo. Até aqui eu fiz isso. Quando eu comecei a falar que depois de Kunitoko no Tachi foi aprisionado, que antes aqui não foi aprisionado. Se você observar os estudos dos arcanjos, Miguel derrotou o dragão vermelho. Aqui ele foi aprisionado pelo dragão vermelho. Quer dizer, você nota que para mim, na minha visão... No Oriente, aqui no Ocidente. Pois é, para mim, na minha visão, há uma questão de anterioridade. É anterior. Isso aqui é anterior. Aconteceu antes. O que veio acontecer depois é que ele foi aprisionado. Entendeu? Feito isso, quando começa a cair no shintoísmo realmente, quando começa a cair no shintoísmo, aí entra a questão daqueles 5 irmãos, né? Filhos de Izanami e Izanagi. Quando cai nesses 5 irmãos, foi o que eu falei. Primeiro Izonome, que é o primogênito, depois tem o Amaterasu Mikami, depois tem o Susanoo, depois tem as 2 irmãs. Quando esse terceiro irmão, o Susanoo, tentou, pela Coreia, vir para dominar o Japão, Izonome saiu. Quando Izonome sai, ele vai pela China, vai para a Índia. Então, como eu citei, tem 24 Budas, o Sakyamuni foi o 24º. Quem teria sido o Buda fundador? Ou seja, o Buda oculto, que ninguém conhece quem é? Izonome no Kami. Então você tem que começar a ver que esse Izonome no Kami, que governou o Japão numa certa hora, foi ele que foi governar aí na palavra. Ele foi instituir uma religião lá. Né? Quando ele faz isso, a gente tem que começar a notar que a Amaterasu Mikami morre logo. E aí vai ser a mulher dele, a esposa dele, que vai governar. E aí vai ser aquela confusão, vão começar a achar que é Deus ou deusa e tal. Bom,
o que acontece? Esse é que é o passo, acho que decisivo. Uma das irmãs, fruto de morte, que aí é o tempo que começa a passar. Esse passo que ele vem para cá, e não quero dizer com isso que os Onomê que fundam o budismo, obrigatoriamente eu posso dizer que ele, será que seria o mesmo Isonomê ou seria já uma reencarnação? Entendeu? Esse fator tempo aí é uma coisa que você fica sem saber direito, entendeu? Agora, quando esse aqui, a irmã veio para cá, ela realmente vai aprender com esse Buda oculto e ela vai se tornar o Sakyamuni, ou o príncipe Siddhartha Gautama. No caminho. Ela vai se aprender com os Onomê no caminho. Vai aprender com os Onomê no caminho. O Zonomê no Kami, nessa altura, não tem o nome de Zonomê no Kami, ele tem o nome de Kanjizai Bosatsu. Então o negócio fica muito complicado quem está lendo as coisas, porque é nomes que tem que ganhar para poder aprender. Primeiro porque quando você falar a palavra Bosatsu, é diferente de Nyorai, que é diferente de Buda. Eu tenho que falar várias coisas, vai meio complicando aqui, mas tudo bem. Bosatsu é aquele que busca a iluminação. Já o Nyorai não, é aquele que vem com a iluminação. E Buda é o estado de iluminação, ele consegue a iluminação. Entendeu? Então a gente tem que olhar assim, o Kanjizai Bosatsu, aquele que buscava a iluminação, ele chegou e começou a dar aula. E aí converteu, seria a irmã dele, que não teria esse nome. Você tem que olhar o seguinte, estou falando de reencarnações já. Então, isso aqui no fundo, eles vieram de lá, mas esse aqui tem o nome de Kanjizai Bosatsu, e ela tem um nome, acho que é de Rosô, aí já estou, Rosô Bosatsu, acho que é esse o nome. Entendeu? Então ela aprendeu com ele. Tudo bem. Ela vai ser Shakusson. Sim, Shakusson é a mesma coisa que o príncipe Siddhartha Gautama, é a mesma coisa que é o Buda 24, quer dizer, é o Buda que todo mundo conhece. Né? Sakyamuni. Isso, Sakyamuni. Né? Sakyamuni é do local, né? Como se fosse Jesus de Nazaré. Então, o problema agora é que você vai ver que o Susanoo, como Susanoo ainda, o que aconteceu? Ele acaba sendo repreendido, porque ele veio para guerrear, ele veio para coisa, veio depois para administrar o que ele conseguiu e fez muita porcaria, o pai ficou por conta. Então você tem que ver que ele... E a mágoa é imensa. A mãe dele falece, ele vai em busca, a irmã dele fica preocupada, que é a Amaterasu Mikami que está governando, e ela acha que você vem para cá guerrear comigo. Eles fazem um pacto, eles conseguem fazer um pacto, isso é importante realçar aí, porque esse pacto foi assim, ele disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu fico com o lado do leste, você fica com o lado do oeste. São Susanoo ficou com o lado do oeste. Isso é importante, porque quando ele morre, depois vem para cá, ele renova o pacto dele, não com a irmã, não é irmão, é o irmão, mas era a irmã dele, a mulher dele, que é a Amaterasu Mikami, conhecido, mas não era mais o irmão. Faz o pacto com ele, mas quem vai renovar esse pacto na outra encarnação vai ser aquela irmã, essa água, não sei o que é esse nome, que era o Buda. Então, quando fez esse pacto, disse assim, vamos fazer isso tal. Aí você tem que ler nas não é na letrinha não, está dito ali bem claro, mas você tem que prestar atenção ali. Porque ele diz que ele está sendo o Susanoo está aprendendo com aquela pessoa, está sendo discípulo, é a palavra. Mas o que acontece? Ele diz, ele foi buscar aprimoramento em outro lugar. Quando ele vai fazer esse aprimoramento em outro lugar, aí vem para mim a interpretação. Ele foi fazer esse aprimoramento lá com Micael, com Cristo. Né? Então aí, o que acontece? Quando ele volta, que ele firma esse pacto, não, vou lá. Ele diz assim, olha, me passa essas pessoas que eu estou produzindo um paraíso, que é o Jodô, me passa que eu vou nesse paraíso lá, eu mando essas pessoas todas para lá. Fez um pacto dessa natureza. Por que razão aí? Aí que está interessante a gente começar a ver. Porque a forma de redimir, vou usar a expressão bem clara,
toda a agressividade dele de conquista, não sei o quê, que é diferente de redimir, que você vê. É porque o budismo é uma redenção de uma forma diferente. O Susanoo não, é redimir os pecados. Ele é água. Ele não é solo. Agora, ele redime os pecados que ele cometeu. Que ele tem que limpar. Ele tem que limpar, porque a purificação, quando se diz assim, o país vai ser aniquilado, vai ser no quê? Vai ser limpo, vai ser purificado. Aí é que vem o sofrimento das pessoas. Quando ele faz esse pacto, ele está assumindo o quê? Ele está assumindo a junção dele com Micael, com Cristo, está tudo lá, Susanoo. Então foi ele que deu a orientação toda para a cultura judaica. A minha história fala isso bem claro, isso já é uma interpretação minha, por isso que eu digo que está tudo certo. Eu acho que os insights que eu boto aí nesse pedaço é que eu estou mostrando, olha, ele foi lá e tal, a cultura judaica realmente para o Susanoo. Ele tinha muito preço para pagar, então o fim dele ir para crucifixo, para ir para a cruz, olha só, não tem problema. Até o que ele pronuncia para rapaz na cruz, ele diz a ele, quando ele pede, o Senhor me perdoa, ele diz, ainda hoje estarás no paraíso comigo. Ele tinha esse paraíso, essa construção desse Jordô, que era paraíso da luz serena. Se não me engano, não é. Agora, começa a ter uma distância, porque você tem que ver o seguinte, todas essas pessoas são de um nível alto, mas o nível delas ainda é de Deus com D minúsculo. Deus com D minúsculo, começando com D minúsculo. Porque o alcance desse pessoal é administrar, por exemplo, ou é o solo, como a gente falou, né, a terra, porque às vezes você domina, é uma coisa relativa à terra. O outro pode ser relativo à lua, pode ser a água que você domina. Então você faz domínios dessa natureza, mas em termos de luz, a luz, primeira coisa, quando ele fala naquele pacto, diz que tem 5 homens e 3 mulheres, isso aí não quer dizer nada. Isso aí, se a pessoa ler dessa maneira, não vai conseguir entender nada, porque 5 quer dizer fogo, 3 quer dizer água. Então ele está falando que gerou fogo, gera fogo. Não é o fogo mais abrangente, você precisa do elemento terra. Até nos 2 polos você precisa do elemento terra, né? Você precisa 3 para você fazer. Então o problema é que você chega no máximo realmente com 8. Você só chega a isonomia, mas isonomia é muito maior do que 5, 6, 7. 5 é Canon. 6 é Cristo. 7 é o Buda. Né? Então 5, 6, 7. Agora é que vem, por que se junta? Se junta porque eu falei para você, ó, daqui ele algum dia ele foi para o Oriente Médio. Então ele foi Cristo nessa época no Oriente Médio. Ele, quando estava no Japão, ele foi realmente Canon. Você fala de Susanoo. Não. Eu falo exatamente isonomia no caminho, é um Canon. Ele começa com Kanzeon Bosatsu, que é o nível de procurar iluminação. Quando ele vem na Índia, que ele é Buda, né? Então você vê, esse encontro dos 3 nada mais é do encontro dele com ele mesmo. É como se fosse assim, ele se partiu tudo e no final ele vira o Miroku Kanon. Miroku nada mais é que você fosse... Miroku é quando você entra num estágio de ser, você está falando de Deus realmente. Então o Miroku Kanon é o Deus Kanon, né? Mas Miroku Kanon nada mais é que o Miroku San-e. San-e é o encontro desses 3, que é Kanon, Buda e Cristo. E que inverte a ordem, porque a ordem está completamente errada. Porque quem mandava na Era da Noite era o budismo. Era o 7 que mandava. Então a ordem era 7, 6, 5. E teve que inverter para 5, 6, 7. Para chegar a essa conclusão.
E tem muitos enganos aí. Olha, a pior coisa, um dos erros que... Eu vou falar, já que eu falei disso aí, um dos piores erros do budismo era acreditar que o Buda era o mandão. Então ele achava, por ser 7, ele achava, não, o budismo achava que o 8 realmente era o Buda. E o 8 não é Buda, o 8 é Isonomê. Esse fato de ter ensinado errado Causou mácula nele. causou mácula para burro. Mas não foi só esse, não, um monte de mácula que foi causado, porque como eles não tinham uma visão muito grande, eles ensinavam, se você dissesse, ó, me fala o que o budismo fez realmente que foi espetacular. No tempo do brahmanismo na Índia, era a prática ascética. Você pensa que teve gente que se mortificou sentado em prego e ficou olhando para a parede durante anos e anos. Olha, atrofiava a pessoa. Você pensa uma pessoa... Então, o que o Buda trouxe, o Sakyamuni trouxe? Sutra. Passou a ler. Agora, foi o que eu falei para o Cristiano. Leu o quê? Entendeu? Se você estiver falando tudo certinho, você está ensinando tudo certinho. Mas se você comete erros, você está levando todo mundo para o buraco. Aí foram os erros. Eles tiveram erros. Por isso que a própria Sakyamuni, ele enxergou, ele disse, caramba, vai ter uma destruição do budismo. Ele enxergou isso. Ele enxergou porque ele alcançou o que a gente está falando, ele alcançou. Ele viu e disse, cara, me ferrei, cara. Naquela coisa que eu pude fazer assim, já tinha ensinado. Não dava tempo para fazer Mas isso só não explica, ele fala isso. Sim. Ele viveu na era da noite e fala sobre verdade. Agora você tem que ver o seguinte, há um preço para ser pago. Então todos eles tiveram que ser salvos, porque tinham máculas acumulados. Aqui o senhor fala de uma parte que eu achei interessante que eu marquei, purificando todos os pecados cometidos até agora pelos Budas, eles vão se transformar em deuses e trabalhar bastante para a igreja messiânica. Agora, até o Cristiano tinha colocado esse pedaço aí, que a conversa foi girando para vários pontos. O problema é que você tem que primeiro entender, quando fala deuses e Budas, né? O problema é que, até eu botei um exemplo assim, eu disse, não sei se foi da Ford, não, foi de outra empresa, aí, BM Drava, não sei qual foi a empresa que eu botei. Eu mostrei que teve gente que se aliou com o nazismo, né? Sem problema, se aliou com o nazismo. Tem gente que não quis se aliar com o nazismo, entendeu? Então eu dei até o exemplo assim, teve casos assim mesmo, o cara era cientista. Pô, quanto acontece na minha vida, aconteceu, na vida de muita gente, aí você já deve conhecer que aconteceu. Quando houve a ditadura, o que aconteceu? Pô, eu dividi meu tempo, cara, eu não podia ficar achando que não, a matemática é a última coisa no mundo. Eu digo, peraí, calma. Olha o que o país está passando. Então, em vez de eu me dedicar muito à pesquisa de matemática, ajudar a desenvolver matemática, eu freiei. Entendeu? Porque estava na hora de você fazer outra coisa. Então, a gente tem que pensar que tem horas que tem pessoas que se freiam. E é isso que eu quero dizer o seguinte, quando o budismo mandou, quem se freou foram os deuses. Entendeu o que quer dizer? Então agora está na hora dos deuses voltarem a ser cientistas. Estou fazendo uma comparação. Já passou a época da ditadura, então tem que voltar para ser Deus. E aqueles que ficaram numa situação de querer abraçar realmente, vamos dizer, o budismo, porque tem gente que faz isso, vai por dentro, quer minar o negócio, vai por dentro, tem várias táticas, várias estratégias. E aí, para você dar a grandiosidade do cara ocupar uma posição muito grande, realmente essa palavra é dragão. Porque dragão, ele reúne, por exemplo, reúne bichos que mais matam a humanidade, né? Réptil, reúne aquele hálito que solta fogo, quer dizer, tem asas que pode ir rápido te pegar. Isso aqui, o próprio mosquito tem... Ah, sim, isso aí eu mostrei que... Então você vê, você quando pinta um dragão, meu amigo, você está pintando uma figura que tem um poder muito, são monstruosos, tem um poder muito grande. Mesmo quando às vezes tem pessoas que falam, não, isso foi resto de dinossauro, né, aquela cobra enorme do Brasil, não sei o quê, tudo bem. Mas no fundo a ideia que se quer passar
é de uma dimensão, de um poder muito grande, né, de destruição ou não. Aí você pode ter o dragão dourado, mas aí depende da cultura. A cultura chinesa tem muito dragão com uma coisa boa, e tem outras culturas que não. Aí mistura muita coisa, mas a ideia é assim, quando diz assim, Deus dragão, o que quer dizer isso? Pode dizer Buda dragão. Você começa a querer dizer que aquela personagem que está evoluída ou em Buda alcançou um status muito grande, muito forte, um poder muito forte, né? Aí isso que quando eu falei para o Cristiano foi isso, assim, dizendo assim, eu comecei a querer mostrar para você ter uma ideia de dragão qual é. Tanto é que na Bíblia a ideia de dragão, quando é colocado, eles colocam como se... Esse é um outro problema que... É outro papo, que aí já vai entrar com ET. Quando na Bíblia, quando eles falam que tem aquelas guerras, não sei o que e tal, segundo uma visão, eram como é que eles chamavam? Era a glória do Senhor, acho que era a palavra que ele usava. Então, estava guerreando, quer dizer, então essa é uma outra questão também, que esse negócio dos ET, eles estão evoluindo, mas ainda está, assim, tem muita gente agora, o número de testemunho, de coisa, cresceu muito, e eles tiveram que abrir realmente, né? Estava muito preso, porque as bases militares, elas queriam o quê? Se apoderar das coisas para poder desenvolver as tecnologias, coisas desse tipo, e ficavam na base do segredo e tal, mas agora tem tanta gente que não está conseguindo controlar, e eu não sei onde que vai dar isso, quer dizer, há uma perspectiva, né? Uma perspectiva de que o pessoal nós estamos sendo acompanhados de perto para evitar as besteiras, né? Para evitar as besteiras, e já estão infiltrados, porque eles estão vendo que é a dificuldade do pessoal. Tem gente com muita dificuldade, né, de administrar. Uma bomba atômica, nem vou falar de bomba atômica, uma bomba de hidrogênio é uma coisa se você não tiver controle sobre isso, é acabar mesmo o planeta, não tem saída. Então o problema não é a arma, o problema é quem tem a capacidade de usar a arma. Se for pessoa evoluída, pode fazer grandes projetos, grandes coisas. Se não for, entendeu? Então nós estamos num processo... Então não fala da bomba atômica, ela usada para o bem, é uma situação. Então, isso é um outro ponto que eu não quero tocar muito, porque isso mesmo Sama não toca nisso. Então, eu acabei de ler são 6 DVDs que falam sobre esse negócio, muita gente falando e tal, é impactante, mas eu não me deixo levar muito, porque eu acho que tem que passar por um escrivo maior ainda. Mas vamos fazer mais perguntas, porque senão eu fico só numa coisa. Esse é um assunto tão vasto. Sim, ele vai virar amida, ainda naquele sim. Ele vai se transformar em amida. Amida Nyorai. Isso depois que ele morre. Depois que morre. Amida Nyorai. E aquela Sukuyumi vai ser a lua iluminada, que é o mesmo Susanoo com a lua escura. Aí o negócio... Aí você tem que ver que eu já tinha declarado que essa pessoa já era irmã. Ou seja, já era Buda. Então, a questão dessa... quando a lua fica iluminada ou quando não fica. Quando não fica iluminada, você fica com uma coisa mais etérea, mais espiritual, né? Você fica com a parte da luz espiritual. Você fica aí com o Susanoo. E quando ela está iluminada tal, que é mais concreto, você aí fica com o Buda. Então, no fundo, está mostrando que já nessa era da noite, quem administrou muita coisa foi Buda. Mas tem uma hora que começou a vir o domínio no caso de Cristo, ou Susanoo, ou qualquer coisa. E fica a partir do momento que ele recebe as 3 moedas, sim, aí eu tirei. A moeda de centavo lá do Meiji. Quem conhece da era Meiji a moeda de centavo, tempo do nascimento de Naltegut, e a moeda de ouro, acho que a dessa que é da era Meiji, né? De ouro, agora, sabe o que acontece? Quem estiver dominando assim, tiver lido, vai entender melhor. O negócio é você fazer, porque quando eles colocam muitas palavras, ele usa assim, ele às vezes pega coisas do shintoísmo, pega coisas, você tem que saber. Quando ele fala assim, administrar com a era das ameixeiras e com a era do bambu.
que quer dizer isso? Né? Aí você começa a ver que a ameixeira, você pode olhar as 5 pétalas, você pode começar a olhar que domina os 5 continentes, né? Ela tem a característica de ser 1% do xirim, e ao mesmo tempo o bambu é uma coisa que você pode ver, pode atravessar inverno, não sei o quê, mas ele se mantém firme, verde, então é uma coisa para se manter, pinheiro, né? Isso aí. Então mas aí, vamos falar, porque tem tantas coisas, pode ir para lá, para cá, eu já não sei, é melhor pegando. Ô Hermínio, você quer fazer tanta pergunta, tá? Aqui ele explica ali. As pessoas chegaram também, pode fazer pergunta aí, tem muita coisa, é um mundão. É como alguém falou no início aí, antes de começar a ter aula, né? Dizendo assim, que a dificuldade o Cristiano já tinha me apontado isso, a dificuldade de pegar essa hierarquia toda, né? É isso, ficar na massa do sangue. É como se fosse assim, você está deslocando todo um conhecimento cultural para o Oriente. Né? E aqueles nomes tudo do Oriente, cara. É uma complicação para nós, né? Mas a gente tem que entender assim, já que a gente aderiu a uma filosofia religiosa, aonde que as explicações, os ensinamentos foram vindo de lá. Porque as coisas vieram de lá, realmente. Então nós somos o lado novo, né? Nós somos o lado do Ocidente, né? Então nós somos o lado novo. Então, como lado novo, a gente não tem muito... A gente tem mais que aprender do que ensinar. É esquisito para a gente, né? Porque a gente gostaria que o palco fosse aqui. O palco não foi aqui. Então é chato. É a mesma coisa se você tiver que aprender uma língua estrangeira. Não é chato? É chato. Para muita gente é chato ficar... Era melhor que todo mundo falasse português, né? Você viajava por aí, para cá, você... Tem alguma explicação por que nascemos aqui? Bom, Messoma coloca em termos de raças, né? Eu sei que a tua pergunta ela é muito assim, muito da gente, né? Mas primeiro eu vou falar da raça para chegar nessa mistura que é a gente. Essa gente é uma mistura desgraçada. Realmente ele fala assim, no início são 3 raças com características diferentes, né? Quer dizer, que a amarela, né? Quer dizer, a branca e a negra, né? Ele cita só Depois o restante é misturando, né? Vira mameluco, vira cafuso, vira mulato, ele vai misturando, né? Mas existem essas 3 raças. E ele teve a preocupação de partir, porque como ele ia explicar lá no Japão, ele partiu a raça que não é a branca nem a negra, ele repartiu em 3. Ele colocou o dourado, né? Que é no Japão. Ele quis dar a explicação de lá. Por que ele quis dar? Porque o que eu falei ainda há pouco, a dourada é do Yamato. Yamato é 1% do Japão, da população japonesa. É dessa origem do Zonome, do Amaterasu Mikami. Essa raça é a raça assim mais... como o senhor falou, olha, essa raça é que vai ajudar a desenvolver de novo o país. A raça Rossô, acho que é Rossô, né? Eu estou esquecendo também os nomes. Que é a raça mais populosa, né, do Japão. Ela já é do Ninigi, já é de outra... Não vou, se quiser depois saber, posso falando com detalhes, né? Porque depois vem a da Coreia, que aí já não é amarela simplesmente, que não é a chinesa, não é da origem da chinesa, é mais da origem do coreano, que é o amarelo mais azulado e tal. Então, essas aí, ele precisou mapear mais para poder explicar essas origens todas. Agora, quando a gente começa a falar nas outras, que teoricamente ainda está, acho que não está valendo isso, quer dizer, a gente vale mais ou menos que o percurso, às vezes há umas controvérsias aí, mas o percurso que esteve muito aceito, ou talvez ainda continue sendo, saímos do centro da África, se quiser assim, ir para baixo, não vai dar para ir mais para lugar nenhum. Chega na África do Sul, você tem lá os 2 mares, um para o lado, né, o Atlântico e o Índico, você
fica impedido de ir para mais lugar nenhum, porque você vai ter que retomar de novo. Ou então teria que ter barcos ou coisa semelhante. Aí vai para cá, ele vai para cima. Quando vai para cima, ele aí pode entrar ali pelo Egito. No Egito pelo Oriente Médio você pode fazer isso. Você pode caminhar, né, para a Europa, ou você pode caminhar para a Ásia. Muita foi caminhado para a Ásia, e tem gente que volta, retorna, aí encontra isso. Quando retorna, não estou falando em 10 anos, em 20 anos, às vezes são 200 anos, 300 anos, e esse troço vai, volta, não sei o que, a cultura vai se diversificando, mas alguns chegaram no Estreito de Bering, e na época de congelamento dava para atravessar, atravessou, pegou as Américas, aí veio na América do Norte, pegou na América do Sul, né? Então a gente fica olhando assim, quer dizer que realmente, por um lado, se a gente for olhar, quem foram os inícios? Bom, os iniciantes foi pela Ásia, não sei o que, são os asiáticos, são os índios. Vamos falar assim, né? São os índios. Para vir da Europa, veio os brancos portugueses e veio os africanos. Juntou. Mas no fundo, esse pessoal já estava indo, voltando, fazendo cultura, né? Quando chega aqui o candomblé, quando chega o cristianismo, são culturas, né? Quando chega a Umbanda para fazer a salada, porque o negro africano não podia dizer que tinha uma religião nem nada, eles estavam dominados, acorrentados. Então a malandragem dele que foi casar um santo da Umbanda com um santo do candomblé com o cristianismo. Aí, não, eu estou aqui com, né, até falei para minha mãe, fica sabendo como era o nome do santo, aquele que é o São Sebastião, não, Santo Antônio. Santo Antônio na Bahia, mas ele não é nada mais que algum, que é ou seja, o que é lá na São Jorge. Para nós é São Jorge. Está lá eu estive lá na Turquia, vi lá onde dizem que nasceu São Jorge, né? Quer dizer, mas também não é só na Turquia, não, tem outros lugares também. É o rei, como é? O rei não. Vai ser Rei Arthur. E aí é uma confusão, porque tem muita gente falando. Agora, quando chega pra gente, que é tipo da tua pergunta, né? Quem somos nós realmente? Aí a gente começa. Às vezes, quando vai pela genética, ela vai confundir mais a gente, porque daqui a pouco você pensa que está tudo branquinho, daqui a pouco você não tem a origem de raça negra. Branco do que agora, né? Eu vi comentar assim, tem grupos de branco que estão mais longe do outro que de branco negro. Branco negro. Você faz uma saladão, você fica dizendo assim, tem gente que está conseguindo agora, através da internet, está conseguindo levantar muitos dos antepassados, não sei quanta validade que é isso, mas está conseguindo ir um pouquinho longe, que antes só ficava, a gente se bobear, a maioria não sabe nem quem foi o avô direito, né? Então imagina, mas tem gente que já está fazendo esqueci, genealogia, árvore genealógica, né? Fazendo isso. Agora, há razões, se cada um é que a gente teria que explorar um pouco, porque a razão é o seguinte, né? A gente veio, tudo aquilo de carteira de identidade, como é que é, o sexo, nacionalidade, raça, raça não, nem tem, mas se é raça pode incluir aí, o que mais que tem? Filiação, tudo isso que ele está botando aí, meu amigo, tudo isso aí é aprimoramento. Em cada eixo que você entrasse assim, hoje eu vim homem, muito bem, mas parabéns. Você veio mulher, mas parabéns. Você vai passar por coisas que você talvez não tivesse passado ultimamente, né? Vai ter os dores do parto, vai ter o dor da menstruação, sua vez o homem vai ter outros incômodos. E aí você vai para a raça. Já pensou? Vou nascer, eu estava vendo, acho que foi, acho que é Nigéria, né? Qual é o governo agora que está pegando os homossexuais, está mandando? Ele botou uma lista de 200 agora ali. Nigéria, na Rússia também. Ou então vai para esses lugares que. Qual foi o. Qual foi o que mataram agora? Mataram mesmo. Bom, não sei, eu sei. Agora, aquelas brigas todas de raças, de tribo, já não é nem de. Né? Briga de. A pessoa você nascer. Vamos botar assim, agora uns 10 anos atrás, que agora está melhor, mas era assim, nascer mulher, negra, na África,
que mais que eu posso botar de ruim aí? Pobre. Você põe esse saladão, parabéns. Quando você dá parabéns, o aprimoramento dessa pessoa deve ser muito grande. Ela vai, se ela conseguir cumprir aquilo ali legalzinho, ela talvez vá fazer uma limpeza bem grande, né? Tem uns que talvez não precise passar por essa coisa, porque já passou por outros, já foi saudando muita coisa, então não vai nascer numa situação tão complicada. Agora só para brincar, né? Agora a brincadeira é a seguinte: você conhece aquela piada do povinho, né? A gente não tem calamidade nenhuma, então por que a gente nasceu aqui? Pô, se a gente olhar, tá uma desgraça danada, né? A gente está vendo aí qual é a esperança, porque a gente está olhando para as coisas dizendo assim, qual é a esperança que a gente vai ter realmente na próxima eleição, por exemplo? Quem que a gente vai escolher, né? A gente tá com os probleminhas aí, eu já falei, livros que eu estou escrevendo, dizer, qual é a perspectiva do velho? O velho está envelhecendo, tudo bem, mas estão empobrecendo o velho. Hoje está todo mundo, como eu falei, todo mundo aí, parabéns para todo mundo condenado que vai ter que trabalhar o resto da vida, porque ganhar aquela merreca do INSS não vai conseguir, pô. Não é? Eles vão começar cada vez mais achatando, e cada ano que passa, dá uma achatadazinha, daqui a pouco você começa a depender de alguém para poder viver. E se não tiver mais esse alguém, como é que você fica? Aí você, não, mas a infraestrutura social está excelente. Está excelente? Quais são as coisas horrorosas hoje no Brasil? Eu estava vendo. Em primeiro lugar, saúde com 50 e poucos %. Violência, educação com... Ainda tem mais outras aí. Mobilidade. Pô, caramba. E agora a justiça, olha o nosso presente. Então o povo está começando a fazer a justiça com as próprias mãos. Justiça com a própria mão. É porque está problemático mesmo. Porque como você Você viu aquela mulher Só não sei se é do Estado. Mais sou eu? Aquela mulher que faz o Mais Sou Eu, 8 horas, 8h30 lá na Globo. A senhora dando uma declaração, Copacabana acabou, não existe hora, não tem hora para você ser assaltado, para você ser agredido, acabou Copacabana. Olha, E o Grajaú também, querido. A Marechal Joffre todo dia tem ação. Uma coisa... A gerente do Banco Itaú com cordão de ouro empurrou ela e ela lutou com o cara. Nossa. Uma coisa que eu diria é o seguinte, que muita gente acha que é uma coisa e está provado que não é. O brasileiro é muito violento. E parece que não é cordato, não sei o que, nem nada disso. O número de homicídios aqui é terrivelmente alto. Que às vezes ganha desses lugares que diz, tem uma guerra, não sei o quê. E está brigando com a guerra, a gente briga com o celular, te mata. Aqui é qualquer coisa, na briga do trânsito, qualquer lugar mata, não é? Morre mais aqui do que na guerra do Afeganistão. Então, se tentar responder você, eu digo assim, pô, por que a gente nasce aqui? Cara, eu acho que a gente tem muita coisa para resgatar. E aí podemos partir do potencial. Vai lá.